Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Vamos começar mais um Chama Tio Uli, que é aquela sequência de 3 perguntas feitas por você. Todo dia no meu Instagram, @Tio Uli, eu boto a primeira foto dos stories, perguntas, e vocês fizeram essas perguntas aqui. Eu vou começar com a primeira, tá? Tio Uli, como aprender valuation? Primeiramente, valuation é uma técnica onde você encontra uma área de valor que as empresas realmente estão sendo avaliadas. Mas de onde vem essa avaliação? Você primeiro tem que entender que uma ação ela é o pedaço de um negócio. E aí você precisa entender desse negócio antes de começar a fazer a avaliação. Porque necessariamente você precisará estimar os fluxos futuros, ou seja, lucros, dinheiros de financiamentos que você pegou e você vai manter essa dívida durante um tempo bastante amplo, projetos que você vai vender e você vai embolsar um dinheiro. Então tudo isso você tem que ser capaz de olhar lá na frente, né? Não precisa ser com extrema exatidão, você tem que ter uma zona de avaliação, uma noção de um fluxo de caixa que vai ser gerado, mas não é um número exato, gente. E aí você, baseado nesse negócio, vai trazer esse valor futuro ao presente por uma taxa ajustada ao risco. Normalmente, o que leva em conta isso? Leva a taxa Selic ou alguma coisa próxima dela e um prêmio de risco por você investir na renda variável, porque se não houvesse esse prêmio, era melhor ficar lá na renda fixa com a taxa Selic, beleza? E aí, quando você chega nesse valor, você subtrai qualquer tipo de dívida que você tenha que pagar e você fica com o valor da empresa. Isso é o valuation. Mas vamos trazer isso para uma lógica muito mais simples? A gente tem que ser capaz de olhar uma pessoa na rua e entender com um certo grau de segurança quanto que ela mede, quanto que ela pesa. É basicamente a mesma história com uma empresa. Então, as grandes oportunidades virão a partir do momento que você olhar para uma empresa e vai falar assim, cara, é impossível essa empresa estar valendo tão pouco com a quantidade de retorno que ela vai gerar para os sócios dela. E aí isso é um valuation, tá? Não se prenda a você encontrar um número exato, beleza? Vamos aqui, outra pergunta. Patrick perguntou, Tio Uli, explica como uma empresa queima caixa. Então, Patrick, primeiro é importante diferenciar quais são os 2 tipos de queima de caixa que a gente tem. A gente pode queimar a caixa, e isso significa você diminuir a quantidade de caixa que tem na tua empresa. É que nem você, começa lá o ano com 50 mil reais na tua conta. E aí você vai pagando as contas e você está queimando esse caixa. Só que desse dinheiro tem um pouco que você coloca para pagar algumas despesas e outro pedaço desse dinheiro você acaba investindo em novos projetos, em novas oportunidades, e elas vão te gerar retorno no futuro. A diferença entre as duas maneiras é o seguinte: enquanto um você está plantando para colher lá na frente, outro você está realmente incinerando dinheiro, tá? É muito importante você se afastar das empresas que queimam caixa em projetos que não têm futuro. Mas tem outras empresas que elas estão colocando dinheiro num investimento e ele vai gerar muito mais retorno. Um exemplo que eu vou te dar claro disso é a Klabin. Ela está com um projeto de aproximadamente 9,1 bilhões, chama-se Puma 2. Esse projeto Puma 2 vai expandir a capacidade de produção dela, que já está quase tomada. Então, eu pessoalmente estou investindo na Klabin, esperando que esse investimento traga retornos maior do que é o custo desse capital, beleza? Então é exatamente isso que você tem que olhar. Se a empresa está consumindo caixa e se aqueles projetos estão tendo uma taxa de retorno atrativa ou não. Se tiver atrativa, você compra. Se não tiver atrativa, aquilo é um mau investimento, beleza? Vamos para a terceira pergunta aqui. Vamos ver aqui. Olha só, uma pergunta boa. Para começar a investir, é necessário quanto de capital? Foi a Letícia que fez essa pergunta. Letícia, muito boa a sua pergunta. E as pessoas aí na internet costumam falar que a partir de qualquer dinheiro é para investir na bolsa. Eu discordo disso. Por quê? Eu acho que em valores menores que 5 mil reais
é muito mais rentável você investir em você mesma. Entendeu? Faz um curso de soft skills que vai te capacitar para agarrar outras oportunidades. Se isso for uma viagem que vai mudar a maneira como você enxerga o mundo, eu acho que é um investimento que ele é melhor investido do que no mercado financeiro. Mesmo que não venha em retorno monetário, você vai estar tão enriquecida a partir de uma experiência como essa, que eu acho que vale a pena fazer esse tipo de investimento. A gente tem que lembrar que esses investimentos que a gente faz em nós mesmos, esses aí são para a vida inteira. E aí esses retornos você vai acabar colhendo eles em outros lugares que você nem imagina. Eu, por exemplo, eu li muito mesmo durante os meus 16 até os 28 anos. E eu achava assim, esses livros aqui eu estou olhando, mas eu nem sei para que eu vou aplicá-los, né? Então, vamos dizer que eu li aí 500 livros de R$ 20 cada. Ou seja, eu gastei R$ 10 mil em livros. Esses livros, eles serviram de base para eu fazer tudo que a gente faz hoje em dia no canal do Tio Uli. Até porque muitos desses livros eu li mais de 3 vezes, porque a cada leitura é uma visão nova que você tem sobre aquele assunto, porque você já está enriquecida de outros livros, entendeu? Então eu acho que você investir em conhecimento vai gerar o maior retorno e só a partir disso começa a pensar em investir na bolsa, por exemplo, que tem bons retornos, é uma renda que você vai colher sem ter que trabalhar muito, mas no começo ela vai ser um retorno muito menor do que você conseguiria investindo em você mesma, tá? Então, galera, acabo por aqui o Chama Tio Uli, #10. Obrigado a todo mundo que assistiu esse conteúdo e, por favor, deixa as suas perguntas aqui, deixa os seus comentários, que eu quero saber quais perguntas você quer fazer pro Tio Uli, tá bom? Beijo grande e é só o começo!